amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nós estamos hoje com um convidado especial, é a primeira vez que ele vem aqui, está há pouco tempo aqui na cidade como médico, mas é filho de Araras, é ararense, né? Nós vamos estar falando com o Dr. Leonardo Barreto, otorrinolaringologista. E o assunto é muito interessante porque nós vamos falar sobre labirintite, né? Labirintite é aquela coisa que às vezes as pessoas começam a dar uma certa vertigem, tonteira e às vezes acha que é uma coisa, é outra, existem diagnósticos, né? Muitas pessoas têm e a gente vê com alguma frequência pessoas tendo as chamadas crises de labirintite, que é uma coisa que quem tem, eu nunca tive, mas quem tem, minha mulher tem, por exemplo, dá uma sensação muito estranha, horrível, segundo a gente vê falar os pacientes. Então, Leonardo Barreto, prazer muito grande estar com você aqui hoje no nosso programa pela primeira vez. Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho importante isso daqui para a gente poder esclarecer a população, né, que de um tema tão importante, hoje em dia com o estresse do dia a dia, com tantos medicamentos novos que muitos usam, enfim, com tantas doenças novas, labirintite já é uma doença bastante conhecida, antiga, e que muitas dúvidas surgem em todos, inclusive na área, na saúde mesmo, nos médicos, e eu acho importante esse tema para esclarecer a população geral. Ok, Leonardo, mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, vamos conhecer você um pouquinho. Você está falando para mim que você é ararense, né? E aí, Sim. Você foi estudar onde? Fala um pouquinho de você. Sim, eu sou ararense, nascido aqui, meus pais são daqui, né? Não tenho nenhum médico na família, sou o primeiro médico da família, mas nasci aqui em Araras, fui estudar em Santos, fiz uma faculdade de medicina em Santos, na Fundação Lusíada, terminei já faz 8 anos, fui fazer a especialização em otorrinolaringologia no Hospital Santa Marcelina em São Paulo e retornei a Araras há 2 anos como otorrinolaringologista. Recentemente inaugurei o consultório de otorrino aqui em Araras e estou trabalhando aqui em Araras agora como otorrino. Não, muito legal. E você dizia para mim, né, inclusive que você já está aqui em Araras, além do consultório, que eu já vou te pedir até para você falar o endereço lá do consultório, mas você está no ProSaúde, né, e também na rede pública, né? Você sim, sim. Trabalho ainda como plantonista no ProSaúde, comecei a atender como otorrino também agora no ProSaúde e ainda trabalho na rede pública lá no Hospital da Zona Leste. Ok, então já conhecemos aí, é um prazer realmente ver um filho de Araras voltando, né, para atuar aqui e parabéns também à família, né, como você diz, o primeiro médico aí, com certeza deve estar orgulhoso já assistindo a entrevista, né, a primeira entrevista aqui do Leonardo com a gente. Mas, Leonardo, então vamos falar sobre labirintite, né? Essa questão, essa tonteira, essa vertigem que algumas pessoas têm, né? O que é a labirintite, então, para começo de conversa? A labirintite é um termo genérico que a gente usa, né, para caracterizar os sintomas de tontura, né? Na verdade, a tontura, a labirintite está dentro de um saco que a gente chama de tontura, né? A principal queixa de um paciente que tem realmente a labirintite é a tontura. Então, o que significa isso? A labirintite nada mais é do que uma inflamação do labirinto, que inclusive eu trouxe uma foto aí para mostrar, para caracterizar o local onde fica o labirinto. O labirinto é uma estrutura complexa que fica na parte do ouvido, na parte mais interna dos nossos ouvidos, dos 2 lados, né? E ele é constituído por 2 importantes partes. A cóclea, né, que é responsável mais pela parte auditiva, e o vestíbulo, que é o que dá o nosso equilíbrio, que ajuda no equilíbrio. E uma inflamação desse sistema complexo aí que chama labirinto é a labirintite, né? Muitas vezes os pacientes ou até próprios médicos falam no termo genérico labirintite. Labirintite é um tipo de tontura, né? Então, diversas coisas, são as causas que podem dar labirintite. Então, a gente
primeiro, é um processo inflamatório, né? Acomete normalmente que faixa etária, Leonardo? A labirintite, ela acomete, na maior parte das vezes, adultos, né? E pacientes acima de 60 anos. Mas é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária. Então, existem crianças que têm labirintite? Existe. Algumas crianças podem ter labirintite. E isso é uma coisa muito importante, porque em crianças, a criança não vai chegar para a mãe ou para o médico e falar assim, doutor, mãe, estou com tontura. E isso é muito importante até para as mães começarem a perceber quais são os sintomas, o que o meu filho sente que ele pode estar com essa doença, ou ter uma labirintite, ou falando mais especificamente, meu filho tem tontura. Como que eu posso saber isso? Ok. Você falava assim de causas. Existem várias causas, poucas causas. Assim, quais são as causas mais frequentes que levam a pessoa, o indivíduo, a ter a labirintite? Existem várias causas, como já foi citado, né? As causas da labirintite mesmo são causas inflamatórias. Então, o paciente tem uma infecção no ouvido, uma otite média aguda, um resfriado, uma gripe, e esse vírus, a bactéria que infectou o ouvido, atingiu o labirinto e pode dar essa inflamação, causar a labirintite e ter como a tontura como a sua principal causa. Então, infecções de ouvido, gripes e resfriados, outras causas que a gente chama causas à distância, né? Por exemplo, uma oclusão de uma artéria do pescoço que dificulta a levar o sangue até o labirinto, até o cérebro, o labirinto, e esse paciente tem um suprimento ineficiente de sangue no labirinto, ele pode vir a ter algum sintoma de tontura, né? Então, isso também é uma causa à distância. Algumas alterações metabólicas, alterações hormonais, alterações de coluna cervical, algum problema de artrose e coluna cervical pode levar a esses sintomas de tontura. Leonardo, como você mesmo disse, está dentro de um pacote a tontura, tonteira, como alguns gostam de falar, ou a vertigem, né? Mas existem outras causas que não a labirintite que dão esses também sintomas, né? E assim, só para a gente até entender melhor, né? Existem alguns outros diagnósticos que a gente até costuma dizer, chamado diagnóstico diferencial, né? Que a gente pode, às vezes, confundir quem está com a tontura, e achar que é labirintite e não ser labirintite. Com certeza, existem outros diagnósticos que tem que ser, por isso que o paciente com tontura, com sensação de que o mundo gira ao seu redor, né, ou as coisas giram, eles devem ter sempre uma orientação do médico, procurar um médico para fazer um diagnóstico diferencial, né? Ou seja, nem tudo que a gente sente rodando é labirintite. Por exemplo, um paciente que tem uma alteração, um sangramento cerebral, um derrame, um AVC, ele pode começar o seu sintoma com uma tontura. Então, através do exame clínico, de alguns exames complementares, o médico, ou no pronto-socorro, ou no consultório, vai fazer esse diagnóstico diferencial e perceber que aquilo não é uma simples labirintite, né, que pode ser uma doença mais grave, por exemplo, um derrame, um AVC. Outras coisas que causam tontura, como eu já disse antes, são algumas alterações hormonais. Por exemplo, um paciente que tem um hipotireoidismo, uma alteração da tireoide, ele pode começar, além dos sintomas clássicos, né, queda de cabelo, ganho de peso, cansaço, ele pode ter sintomas de tontura. Então, o paciente chega no consultório e fala, eu sinto uma tontura, parece que eu estou meio flutuando, a cabeça pesada, ou às vezes com a cabeça leve, sentindo a cabeça oca. Então, algumas alterações hormonais também podem levar a esse tipo de sintoma. Leonardo, falando então já do diagnóstico e tudo, hoje, assim, que exames que são feitos? Quer dizer, claro, além da entrevista inicial, da consulta, né, em que você faz aquelas perguntas básicas, a anamnese que a gente diz, né, em medicina, mas assim, como é que você diagnostica a labirintite?
como muito bem foi falado, né, além a principal parte é a conversa com o paciente, a anamnese, né, tirar o máximo de informações do paciente. Por exemplo, quando que começou essa tontura, como que ela porque alguns tipos de tontura que o paciente movimenta a cabeça para um lado ou vai esticar a cabeça para estender a roupa no varal, para fazer a barba, né, para pingar um colírio, o paciente sente tontura. Então, é importante você ter o máximo de informações do paciente para que você possa encaixar no diagnóstico correto. Porque a labirintite, o difícil não é o tratamento, né? O difícil da labirintite é você fazer o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico o tratamento fica mais simples, né? Porque você vai ter que tratar a partir daquilo que foi diagnosticado. Por exemplo, em algumas tonturas que você estica a cabeça, movimenta a cabeça de um lado, o paciente fala, sempre que eu deito para o lado direito na cama eu sinto tontura. Essa tontura, ela é feita sem pedir nenhum exame, o diagnóstico. Então, o paciente contando essa história, eu vou até pedir alguns exames para me ajudar a confirmar aquele meu diagnóstico através da história que ele me contou, mas eu não preciso de nenhum exame. Eu espero que todos os exames que eu peço venham normais e nessa tontura específica que chama vertigem postural paroxística benigna, é um tipo de tontura que, através de manobras de reposicionamento dos cristais que estão dentro do labirinto, eu faço algumas manobras no meu próprio consultório e o paciente fica sem aqueles sintomas de tontura. E, então, de exames complementares, a gente vai abrir mão de acabar pedindo hemogramas, exames de sangue, né, sorologias, para investigar doenças, se tem alguma outra doença, hepatites, HIV, sífilis, algumas alterações, exames hormonais, né, e o exame mesmo da tontura, que chama exame vectoeletroenstagmografia, né, que são alguns exames que vão analisar a função do labirinto, né. Então, tem um exame que você vai acompanhar algumas luzinhas, né, para ver os movimentos dos olhos. Um outro exame vai colocar um pouco de água quente ou o ar quente e frio no ouvido para provocar a tontura e ver como que o labirinto desse paciente vai responder, né. Através desses exames de provocação do labirinto, a gente vai analisar a função, como que está funcionando esse labirinto. Você tem uma função normal, uma função exacerbada ou uma hipofunção, né? Outros exames que ajudam no diagnóstico são exames de imagem, por exemplo, tomografias, ressonâncias, em algumas doenças específicas, esses exames também podem ajudar no diagnóstico. Leonardo, lembra, você estava falando algumas coisas como posicionamento na cama e tudo, isso acontece realmente, a pessoa está bem, não está na crise da labirintite e uma simples virar de lado rapidamente, alguma coisa assim, pode deflagrar a crise da labirintite? Assim, um movimento brusco ou alguma coisa assim, ou está, por exemplo, em carro, às vezes olhando a tela de um computador, hoje um smartphone, coisa assim, isso pode deflagrar? Pode sim, principalmente em pacientes mais idosos, né? Pacientes mais idosos têm um comprometimento das veias e artérias, né? Então, um movimento mais brusco pode comprimir uma artéria do pescoço que leva o sangue até o labirinto e isso daí provocar uma irrigação menor de sangue no labirinto. E isso pode dar essa sensação de tontura. Outro tipo de tontura, né, que é bastante comum, é um tipo que chama cinetose. O que é isso? Que você estava falando mesmo. O paciente tem por exemplo, está andando de carro e começa a ler um livro. Então, o labirinto, ele entende que ele está em movimento, o paciente está em movimento, porque ele está andando no carro, no trem, né? Então está movimentando. E o labirinto, ele tem receptores que mandam informações para o cérebro, dizendo qual a posição que você está com a cabeça, se você está em movimento ou não, se está acelerando ou não. E o paciente está no carro, por exemplo, e começa a ler um livro.
Então, a visão dele está fixa, mas ele está em movimento, porque ele está dentro do carro a 80 por hora, por exemplo. E isso gera um conflito de informações entre a sua visão e o seu labirinto. Isso daí pode, em alguns pacientes suscetíveis, levar a uma alteração, uma sensação de tontura. E isso a gente dá o nome de cinetose, né? Isso daí é bastante comum em crianças, né? E em alguns adultos também pode apresentar isso. Andar de navio, de barra, embarcação, avião, pode também deflagrar a crise da labirintite? Com certeza. É o mesmo princípio, né? Da cinetose. São esses conflitos de informações, né, que o cérebro recebe. Então, você está num barco que está em movimento, né? Então, ele está lá no movimento da onda e você, de repente, lendo um livro, sentado no barco, com a sua visão num ponto fixo. Então, existe esse conflito de informações que o cérebro recebe e pode dar uma sensação de tontura, né? Então, isso ocorre muito em quem está andando de barco, navio, trem, né? E que anda, principalmente nos trens que andam mais rápidos, né? No carro também é bastante comum. E o que é importante nisso daí? É já uma orientação para os pacientes que já sofrem disso, né? A gente sempre orienta para andar sempre no carro, por exemplo, no banco da frente, manter a janela aberta, que fica mais arejado, né? Evitar de comer em excesso antes da viagem. Existem alguns medicamentos também que vão suprimir um pouco o labirinto. Então, para evitar de que esse paciente tenha tontura, enjoo e até vomite durante a viagem. E bastante hidratação. É isso que a gente sempre orienta para os pacientes que sofrem de cinetose, que é uma doença comum que está aí nesse saco misturado tudo com a labirintite, que pode dar o sintoma de tontura junto com palidez, náusea, vômito. Ok, você está em casa e parou agora na Rede Opinião e fica com a gente aí. Nós estamos falando com o Dr. Leonardo Barreto, otorrinolaringologista aqui de Araras, está há pouco tempo aqui conosco, abriu o consultório recentemente, ele dizia, e o assunto está sendo labirintite, né, que ele falou até agora as causas. E agora nós queremos falar um pouquinho, alguns alimentos, você estava falando agora de questão de alimentos, né? Alguns alimentos, Coca-Cola, chocolate, existem alguns alimentos que predispõem à labirintite, Leonardo? Sim, é muito importante isso e no consultório a gente está montando até uma cartilha de orientações para o paciente que tem tontura, labirintite. Como que funciona isso? Existem alguns alimentos, como você mesmo disse, chocolates, cafeína, né? Então, café, alguns refrigerantes de cola, chá verde, chá mate, que contém também alguma quantidade de cafeína, que podem irritar o labirinto e predispor a uns sintomas de tontura. Outra coisa importante, que também tem se estudado bastante, é o excesso de açúcar, né? Então, doces, alimentos muito doces, que podem piorar a tontura. Então, o paciente que tem tontura, né, que faz tratamento de algum tipo de tontura, labirintite, deve evitar esse tipo de alimento. E o tratamento mais específico hoje é o tratamento medicamentoso? Existe algum tipo de cirurgia? O que hoje, assim, como é que trata a labirintite? Primeira coisa é você, como eu já tinha dito, o difícil não é você tratar a labirintite, o difícil é você fazer o diagnóstico correto, né? Isso para qualquer médico e qualquer otorrinolaringologista. Então, a partir do momento que você fez o diagnóstico, existem alguns tratamentos, né? Por exemplo, um paciente que tem uma neurite vestibular. O que é isso? É um tipo de labirintite que tem a inflamação do nervo que inerva ali o labirinto por uma infecção viral, por exemplo. Ele teve uma gripe e depois de alguns dias depois dessa gripe começou a ter tontura. Então, aí você tem que instituir um tratamento para tentar combater esse vírus que causou a neurite, alguns medicamentos sintomáticos, que a gente chama, né, que
para tirar o paciente da crise, tirar aquela sensação ruim de tontura, de náusea e às vezes vômito. Então, muitas vezes o paciente tem que ficar internado, tomar algumas medicações na veia, porque ele não está conseguindo tomar medicamento por boca e precisa tomar medicamento na veia internado até que ele consiga melhorar esses sintomas e depois vai para casa com alguns medicamentos por boca quando ele já não estiver mais vomitando na crise. Então, esse é o tratamento da crise. Mas existem sim, existem outros medicamentos que o paciente toma nas labirintite crônicas, né, com alguns vasodilatadores, e também para alguns tipos específicos, né, de labirintite, tem um tipo de cirurgia que a gente faz, por exemplo, na hidropsia endolinfática, que tem uma doença que também dá tontura, né, labirintite, sensação de ouvido tapado, plenitude aural, né, e zumbido, que é a doença de Meniere. Alguns pacientes que têm essa doença e que fizeram tratamento clínico sem sucesso, podem até ser submetidos a algum tipo de cirurgia. Ok. Acho que nós falamos bastante coisa sobre a labirintite. Você está em casa, que gostou da entrevista, inclusive nosso programa, você sabe, tem a reprise. Nós fazemos todas as quartas-feiras, às 19h45, e depois, sexta-feira, às 18h30, né, 6h30 da tarde, da noite, a gente reprisa. Então, você que gostou da entrevista, teve alguma dúvida, quer ouvir de novo, né, o Dr. Leonardo falando sobre labirintite, poderá estar acessando. Além de que nós também publicamos depois no YouTube, né, em Eliseu Martins Entrevista, né, a entrevista que passa aqui durante a semana no canal 51 da Rede Opinião, e outras cidades também, mas nós também publicamos no YouTube. Leonardo, muito obrigado pela sua participação conosco. Não sei se você queria fazer alguma complementação sobre o assunto, alguma dica, alguma coisa assim. Fica à vontade aí, suas palavras finais. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre um prazer poder informar sobre algum assunto do interesse da população como um todo. Eu que sou ararense, voltei para Araras com esse objetivo, poder de alguma forma ajudar a população de Araras. E sempre a orientação é que sempre um paciente que tiver sintomas de tontura, que tiver um mal-estar, se não estiver se sentindo bem, que procure o seu médico de confiança, que procure um pronto-socorro, para que não deixem passar algumas patologias que podem ser graves. Você falou uma coisa até interessante, que nós falamos do tratamento, né? Mas às vezes na crise aguda, né, a necessidade no pronto-socorro, existe algumas injeções, algumas drogas que tiram, pelo menos aqui, amenizam um pouco a crise. Existe, né, esse tratamento assim de emergência. Eu achei até muito interessante você comentar isso de procurar um pronto-socorro, né? Sim, com certeza. O paciente que está na crise, né, às vezes ele não consegue ficar em casa, como eu falei, que às vezes tem até que ficar internado. O paciente não consegue ficar em casa tomando medicamento por boca, porque ele vai tomar e vai vomitar. Então, ele deve procurar o pronto-socorro, e lá no pronto-socorro o médico vai fazer a medicação na veia do paciente, né, endovenosa, para que o paciente, pelo menos, consiga sair da crise e ir para casa com algum medicamento para ele estabilizar e melhorar aqueles sintomas até que ele consiga procurar um especialista ou seu médico de confiança. Ok, então acho que nós fechamos aí as dúvidas maiores que eu acho que aqueles que estão nos assistindo poderiam ter sobre labirintite. Leonardo, você disse que tem 2 semanas que você abriu o consultório aqui, aonde é que é? Na verdade, eu abri o consultório, foi inaugurado no dia 18 de janeiro, o consultório fica ali na Avenida Washington Luiz, no edifício Office Center, né, condomínio Office Center, no 2º andar, sala 212. Ok, telefone de contato tem? Para marcar a consulta, agendar? 3352-6014. 3352-6014, fácil de guardar. Avenida Washington Luiz, número? Número 250 é no edifício Office Center. Office Center, então é fácil aí. Tá aí, você que gostou do Leonardo, quer bater um papo lá, quer tirar mais alguma dúvida lá, né? Tem certeza que ele estará, é só ligar para agendar uma consulta. Leonardo, muito obrigado então pela sua presença.
Vamos já deixar o convite para que você possa estar voltando aqui conosco, né, numa outra ocasião, falando sobre um outro assunto, sobre na área da otorrinolaringologia, que realmente tem muitas outras patologias aí interessantes da gente estar levando até os nossos telespectadores. Ok? Muito obrigado, então. Muito obrigado. Você que está em casa, então, só lembrando, sexta-feira tem a reprise às 18h30 deste programa e na próxima quarta-feira, às 19h45, nós temos um novo encontro aqui do Saúde na TV, que é um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.